Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem cada dia estendido as tuas mãos e operado profundamente no nosso coração. O Senhor tem mostrado a sua soberania. O Senhor tem mostrado a tua graça, a tua misericórdia. O Senhor tem mostrado que cada dia, Pai, tem nos amado de uma maneira poderosa e tem cuidado de nós, ó Pai, com amor, com graça. Queremos declarar que Tu és soberano nesta noite. Queremos declarar, ó Pai, que Tu és soberano sobre este lugar. Queremos declarar que o Senhor se importa conosco. Queremos declarar, ó Pai, que cada dia as Tuas mãos têm, ó Pai, operado profundamente no nosso coração. E por isso queremos dizer, Senhor, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós aplaudimos a Ti, Pai. Damos um brado de vitória, porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Amém. Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a cada um nessa noite. Amém. Podemos assentar? Amém? Glória a Deus por estarmos aqui. A palavra do Senhor nos diz que o salmista fala assim, olha, eu prefiro estar um dia na casa do Senhor do que 1000 a qualquer outro. Amém? Sorte nossa estarmos aqui hoje. Maravilhosamente, sorte nossa estarmos na casa do Senhor para ouvirmos a palavra do Senhor, para cultuarmos o Senhor. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele tem cuidado de cada um de nós. E hoje, nós estamos num culto que se denomina Culto da Vitória. Culto da Vitória é para quem quer buscar vitória. Mas a vitória nossa tem que ser dia após dia. Nossa vitória tem que ser dia após dia. Ela não pode ser simplesmente hoje, amanhã nós vivemos em derrota. Nós temos que ter vitória hoje, temos vitória amanhã, temos vitória todo dia. Então, se hoje é um culto da vitória, no domingo, quando viermos aqui também, tem que ser um culto que nós sairemos daqui vitoriosos. Porque o nosso Deus não conhece derrota. Nosso Deus é um Deus de vitória. E todas as vezes que nós viemos na casa do Senhor, a gente vem com uma finalidade específica para esse culto ou para aquilo que nós precisamos. Nós buscamos o Senhor, nós guerreamos contra todas as barreiras ou coisas que nos impedem de servir a Deus, e também viemos aqui para interceder pelos nossos familiares,
pelos nossos amigos que ainda não estão na presença de Deus, ou precisam da bênção, porque todos nós precisamos. E voltamos para nossa casa na expectativa de que algo vai acontecer. Quem é que volta aqui na expectativa de que algo vai acontecer? Ou que seja aqui dentro, ou lá nas nossas casas. Não é verdade? Nós temos que viver nessa expectativa. A expectativa nossa nos diz que expectativa fala de vivermos uma esperança fundada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Você tem supostos direitos, você tem probabilidades e você tem promessas, porque Deus tem feito grandes promessas na sua vida. E nós acabamos de celebrar o quê? Tabernáculos. Tabernáculos nos fala que nós estamos vivendo em expectativa. Expectativa fala de esperança, esperança dia após dia, esperança de um ente querido ser salvo, esperança de uma enfermidade ser curada, esperança de alcançar uma porta de emprego, esperança de sermos empresários como essa igreja tem, mas a nossa esperança maior tem que ser a nossa salvação, o nosso encontro com Jesus e a nossa morada nos céus. Isso nós temos que viver dia após dia. E a Bíblia diz que eu sou aquilo que eu sou. Eu tenho aquilo que eu tenho, eu posso aquilo que eu posso. O que nós somos? Nós somos um sacerdócio real. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. E nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então eu quero que você saia daqui nessa noite, meu irmão, com a certeza de que você sairá vitorioso. Como nós dissemos no domingo, a sua vida nunca mais será a mesma. E a cada dia que você entrar aqui, você vai viver se renovando dia após dia. Acontece que na caminhada, nós encontramos muitos obstáculos que tentarão nos impedir de caminhar. Pois vivemos em constantes lutas internas e externas que parecem não ter fim. Não é verdade? Nós temos tantas lutas internas e tantas lutas externas às vezes que hoje acaba uma, amanhã começa a outra. Mas o crente tem que viver em luta mesmo. Porque se não viver em luta, estiver tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Principalmente quando deparamos diante de situações que fogem ao nosso controle e vivemos totalmente incapacitados. Aí pensamos, só um milagre pode dar cabo de toda a situação. Por isso devemos renovar nossas expectativas em Deus, pois ela nos faz caminhar olhando para o alvo, que é Jesus. O que eu quero dizer para nós hoje? Renovando nossas expectativas em Deus, renovando nossas esperanças em Deus. Amém? Como? Primeiro, sem crer não tem jeito. Crendo nas promessas. Amém? Gênesis 12, versículo 1 e versículo 3. Amém? Gênesis 12, 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus, quando escolheu Abraão, é que houvesse um homem que conhecesse e servisse e guardasse os seus caminhos. Pois dessa família surgiria uma nação escolhida de pessoas que se separassem das práticas das outras nações para fazerem a vontade de Deus. Dessa forma, viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A gente vê que o inimigo, ele tem tentado frustrar os planos de Deus desde o princípio, não é assim? Mas Deus tem sempre colocado
algo novo para que sejamos renovados. Quando o inimigo tentou frustrar os planos de Deus no Éden, foi com Eva e Adão, não é verdade? Deus queria para si uma família, mas o inimigo tentou frustrar os planos dele lá no Éden. Mas Deus já fez uma promessa, que da semente da mulher sairia um que pisaria na cabeça da serpente. E Deus veio fazendo aliança com os homens, e Ele fez uma aliança com Abraão. Ele fez uma aliança com este homem, e disse para ele assim: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, a palavra nos diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 16, a palavra fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e é a tua posteridade, que é Cristo. Versículo 18: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Irmãos, Deus anunciou isso para Abraão, mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, e mandou ele se separar, e falou que nele seria bendita todas as famílias da terra. Como é que ficava a cabeça daquele homem? O homem era casado com uma mulher estéril. Deus chama ele para uma proposta difícil, não é verdade? Sair da terra, sair da parentela, ir para um lugar diferente, e ainda eu vou ser bendito, e todas as famílias da terra serão benditas em mim. Ele fala assim, né? Ô, gente, aos olhos humanos, essa coisa é meio impossível. Mas para Deus não há nada impossível. Nós sabemos que Deus, quando Ele traça um plano, quando Ele faz uma promessa, quando Ele realmente mostra para você que Ele tem um objetivo na sua vida, Ele não falha. Ele vela com a sua palavra para que ela se cumpra nas nossas vidas. Gênesis capítulo 18, versículo 17 ao 19, a palavra diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus deu uma palavra para Abraão, independente da situação que ele se encontrava. Deus deu uma palavra para nós, meus irmãos, é independente da situação que nós nos encontramos. O nosso Deus, Ele não olha a nossa situação para nos dar palavra. Ele olha o quê? Você. Ele olha o seu coração. A sua situação, ela pode ser a mais adversa possível que você pode imaginar aos seus olhos. Mas para Deus, a sua situação não é a mais adversa. Ela pode ser apenas um meio no qual você vai mostrar que tem fé e o Deus que você serve pode superar todas as situações que você vive. Todas as condições que você vive. Às vezes nós olhamos muito a nossa caminhada de acordo com a nossa situação. Não é verdade? Muitas vezes nós, como cristãos, nós olhamos, hoje eu estou animado, hoje eu estou desanimado. Nós não olhamos por fé, nós olhamos pela nossa situação. Muitos falam a fé,
mas quando vem algo sobre a vida dele, a fé é o que menos é exercida na vida da pessoa. E como diz, né, o próprio pastor Henrique aqui, o meu justo viverá da fé. Irmãos, o homem, ele só pode alcançar a vitória através da fé. Se ele for alcançar a vitória através dos esforços dele mesmo, ele não vai alcançar, não. Deixa de ser fé, deixa de ser crer em algo muito mais além do que ele pode. Ele vai crer na força do seu próprio braço. E a palavra de Deus fala que maldito é aquele que confia na força do seu próprio braço. Meu braço, minha inteligência, minha sabedoria, meu dinheiro, minha posição, ela não pode fazer nada por mim. Nada, 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 nada. Por mais rico que eu seja, por mais bonito que eu seja, por mais magrinho, por mais gordinho, por mais branquinho, por mais negrinho, por mais qualquer coisa que eu seja, eu não posso fazer nada por mim mesmo, através da fé que eu vou conseguir através de Deus. Muitos colocam as suas forças naquilo que têm. Nós precisamos colocar as nossas forças naquilo que nós temos, não de nós mesmos, mas naquilo que nós recebemos de Deus. Se você realmente entender isso, nós realmente entendermos isso, nós vamos caminhar muito mais além. Quando nós caminhamos com a força do nosso próprio braço, nós vamos a um determinado lugar e ali nós paramos. Ali nós paramos. Nós podemos ver que o que mais para o homem e o que mais frustra o homem chama-se enfermidade. Por mais rico que eu seja, o homem não consegue comprar uma cura para ele mesmo. Ele não consegue trocar todos os órgãos dele e ficar totalmente sarado, totalmente curado. Não é verdade? Mas nosso Deus, Ele nos cura instantaneamente e sem deixar sequela, sem deixar cicatriz. Muitas pessoas ricas que têm dinheiro, quando uma doença grave acomete a vida dele, ele fica frustrado, porque ele vai correr para todo quanto é lugar, vai procurar os melhores médicos, mas os melhores médicos não vão dar conta de tirar aquela enfermidade do corpo dele. Mas o nosso Deus, Ele cura o rico e cura o pobre. Amém? E Ele está aqui hoje para fazer muito mais além na sua vida do que você pode imaginar. Então, quando Deus chama Abraão, Deus não olha simplesmente a situação, Deus olhou o homem. Deus resolveu separar Abraão para que ele fosse pai de muitas nações. Uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade que estava sobre ele, em primeiro de exercer fé. E aquele homem estava com a cabecinha meia cheia de parafusos, porque Deus promete ele ser uma grande nação, mas a mulher dele era estéril. Né? O que Deus tem falado a seu respeito? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida, independente da situação? Será que você tem ouvido a voz de Deus como Abraão ouviu? Será que nós temos exercido isso? Né? Então nós temos que pensar muitas vezes, porque muitas vezes nós olhamos para a nossa situação, ao invés das promessas que nós temos recebido. E existe uma música que fala assim, que nós não morreremos antes de se cumprir sobre as nossas vidas a promessa de Deus. Deus tem promessa para você, meu irmão? Então fique firme. Fique firme nessa promessa que Deus fez para você. Deus tem te separado para viver as promessas dele e ser guiados por ele para alcançar a vitória, visto que ele é quem direciona e nos revela a tua palavra para que possamos caminhar segundo os seus desígnios. Abraão creu nas promessas e no chamado de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Crer na promessa e crer no chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Segunda coisa que nós temos que fazer é permanecer firme na promessa. Deus chama Abraão.
e ele tem que permanecer firme na promessa que lhe foi feita. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6, a palavra de Deus nos diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não tens dado semente, eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Abraão creu, tomou posse da promessa de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Visto que ele perseverou, confiando e crendo nas promessas a ele dada, evidenciando mediante a uma fé obediente. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava uma cidade que tem muitos fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Primeiro, permanecer. Para permanecer na promessa, você tem que ter fé. Você tem que agradar a Deus. E para agradar a Deus, você tem que mostrar obediência. Porque virão, como eu disse, muitas tentativas do inimigo de procurar minar a sua fé. Muitas tentativas do inimigo virão. Muitas tentativas do inimigo virá para frustrar a sua caminhada. E hoje a gente tem visto isso muito nas igrejas. Primeiro a gente tem que crer, depois permanecer. E depois, o terceiro é buscar orientação de Deus. Você só permanece quando você busca a orientação de Deus. Sabe por quê? Porque quando você busca a orientação do homem, e principalmente do homem que não é de Deus, você acaba caindo. E nós vamos ver aqui que Sarai, ela tentou dar uma ajudinha para Deus, né, orientando Abrão a fazer uma coisa que ele não deveria ter feito, porque Deus tinha promessa para ele, e ele tinha uma esposa. Mas Sarai falou assim: não, eu já não tenho esposa, eu não tenho como ter filho, então eu vou dar uma ajudinha para Abrão, já que ele quer um filho, e já que ele vai ser pai de muitas nações, então ele vai começar a ter filhos, para que ele possa ser pai de muitas nações, né? E nem tudo na nossa caminhada cristã, meus irmãos, pode ser flores. Nem tudo. Um dia você vai pegar nos espinhos. Sabe por que você vai pegar nos espinhos? Para você sempre lembrar de Deus. Porque quando você só pega em flores e tudo é festa, muitas das vezes nas festas
né, nas nossas festas, não nas festas, nas 3 festas do ano, nas nossas festas, nos nossos dias de alegria, muitas vezes nós não lembramos de Deus, não. Mas Deus, Ele permite, às vezes, nós pegarmos um espinho, para nós falarmos, opa, Deus existe, e pedir o socorro de Deus. Não é verdade? Gênesis 16, versículo 1 ao 5, fala assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou a Sarai, a mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim dos 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo a ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Sarai não teve fé para crer que Deus poderia fazer dela mãe de uma grande nação. Mas a promessa era feita a Abraão. Se a promessa é feita para Abraão, justamente também iria ser sobre a sua esposa, porque a mulher legítima de Abraão era Sarai. Então, com quem que ele seria pai de uma grande nação? Justamente com a sua esposa. Mas ela não teve fé para isso, e a gente até pode entender um pouquinho. A mulher viveu uns 90 anos estéril. Não é isso? Viveu muito tempo estéril, a mulher está velha. E ela fala assim: nossa, será que eu vou conseguir ter filhos? Tudo isso olhando na sua ótica humana. Deus me manda, né? Manda a gente sair de uma terra, fala que nós seremos abençoados, fala que nós seremos vitoriosos, e todas as nações serão benditas em nós. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Então, para você ser pai de uma grande nação, você tem que ter filhos que são gerados de ti. Mas e eu? Eu sou uma mulher estéril. Aos nossos próprios olhos, às vezes, nós caminhamos, nós queremos fazer com as nossas próprias forças, nós não vamos. E ela falou assim: então, eu te ofereço a Agar, a minha serva, para que você tenha filhos com ela. Naquela época, era costume dos mesopotâmios, irmãos, quando eles tinham uma escrava e a mulher estéril, eles passarem a escrava para o marido, para gerar filhos do marido, e aquele filho ficaria como se fosse filhos da mulher legítima, né? Era aquela história de um ser dono do outro, não é verdade? Então, já que eu sou seu dono, eu mando, você me obedece, é como se fosse uma barriga de aluguel, né? A barriga de aluguel é isso, não é verdade? A pessoa não pode ter filho hoje, aluga uma mulher ali, ela vai ter filhos, e depois tem aquela confusão. Na maioria das vezes, a mulher, depois dos 9 meses que está gerando aquela criança, ela começa a passar a ter amor por aquela criança, aí gera uma briga, né? Eu não vou dar a criança para você, não. E aí gera essa confusão. E o nome de Sarai significa contenciosa, contenda. E essa ideia que ela teve veio trazer o quê? Uma contenda na vida dela, veio trazer tristeza na vida dela. Não só para ela, mas para Abraão. Porque assim que Agar concebe, Agar começa a desprezar a sua senhora. E ela já está ali toda frustrada porque ela é estéril. Agora ela tem que aguentar o quê? Os agravos de uma empregada. Então, ela começa a falar: olha, agora a confusão está formada. Mas está formada, Abraão, por sua culpa. O meu agravo seja sobre ti. Foi você que entrou sobre ela, e agora ela vai conceber e eu não. E eu vou ficar aqui mais uma vez frustrada, sem filhos e sem poder ter felicidade.
Agar, vendo aquilo, grávida, foge da presença da sua serva. Mas o anjo trata de dar um puxão em Agar e fala: pode voltar, vai lá e se conserta com a sua serva. Porque esse filho que está no teu ventre também será uma grande nação. Ele vai trazer muita confusão. Ele vai ser contra todos e todos serão contra ele. Mas ele vai ter uma grande nação também. Não é verdade? Então você volta e conserta com a sua serva. Mas o nome de Sarai significa contenciosa, aquela que traz contenda. O nome de Abrão é aquele cara que chama pai exaltado. Aquele cara que por qualquer coisa ele se irrita facilmente. Ou então ele vai na onda, não é assim? Vai na onda, ele é exaltado. E quando ele está muito assim na sua exaltação, qualquer coisa que fala, ele entra na onda. E ele entrou na onda, ou no conselho de Sarai. E houve contenda nessa família. Mas Deus precisava, e queria, e confiava em Abrão para realmente realizar o plano dele, o propósito dele, de que Abraão seria pai de uma grande nação, e que Sarai seria também mãe de uma grande nação. E por isso, irmãos, que a gente tem que vigiar muito, né? Muito, quando principalmente estamos em casal. Se Deus falou e tem uma promessa, abraça essa promessa. Ora, busque do Senhor, porque a promessa que Deus tem para o marido vai cair sobre a esposa, e a promessa que Deus tem sobre a esposa vai cair também sobre o marido. Quando Deus faz uma promessa para o lar, Ele faz uma promessa englobando a todo mundo. Se Deus tem uma promessa para a minha casa, Ele vai englobar toda a minha casa, Ele vai abençoar não só a minha vida, mas vai abençoar a vida da minha esposa e dos meus filhos. Se Deus tem uma promessa para a sua esposa, não vai englobar só a vida dela não, mas vai englobar a minha vida, ou a vida do seu esposo e dos seus filhos também. Deus, Ele não faz apenas uma promessa que vai abençoar individualmente uma família, Ele faz uma promessa para abençoar num todo. Num todo. É isso que nós temos que entender. Que Ele faz uma promessa para que você seja abençoado e isso saia alastrando para dentro da sua casa. Gênesis 3, versículo 1 ao 15. Versículo 1 ao 15 não. Gênesis 3, 1 fala assim: ora, a serpente era a mais astuta das alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Como eu disse, o inimigo ele sempre está tentando frustrar os planos de Deus. E como que ele tentou frustrar os planos de Deus para nós? Ele coloca uma confusão na mente de Eva. Ele falou assim: olha, certamente você não vai morrer. Ela pensou umas 3 ou 4 vezes, não é assim? Mas Deus disse que ela iria morrer. Que morte seria essa? Seria a nossa morte? Praticamente espiritual. Seria o contato, nosso com Deus. Deus falava com Abraão face a face. Vinha ter com Abraão na virada do dia. Mas, a partir do momento em que aconteceu essa separação, Deus começou a dar umas penalidades para o homem. Então, o inimigo fala assim: certamente você não vai morrer. Aí ela pensa: eu não vou morrer. Uma outra coisa que ele coloca na mente dela: você vai ser igualzinho a Deus. Onde é que nós somos igual a Deus? Nós somos bem abaixo de Deus. E somos dependentes de Deus.
Mas vocês vão conhecer o bem e o mal, aí você está sendo igual a Deus. Opa, então eu vou me igualar a Deus. O inimigo, ele quis se igualar a Deus onde? Lá no céu. E lá do céu ele caiu. Não é verdade? Sempre é assim, irmãos. Todas as vezes que a gente quer se igualar a uma pessoa, o nosso fracasso vai ser iminente. Você nunca deve tentar ser igual ao seu irmão. Procure ser você e faça o melhor na sua vida. Não queira fazer o melhor do que o Djavan, não queira fazer o melhor do que o pastor, não. Faça o melhor na sua vida. Faça o seu melhor. Cada um tem que fazer o seu melhor. Eu não tenho que me igualar a ninguém. Você não tem que se igualar a ninguém. Você tem que ser você. Você pode se espelhar, sim, nas pessoas, mas não procura se igualar, não. Se espelhe. Se espelhar é uma coisa, agora se igualar é outra. Existe uma diferença muito grande nisso. Se espelhe. Se você vê que uma pessoa é um ótimo cantor, é um ótimo pregador, é um ótimo missionário, se espelhe nele para que a sua vida espiritual também seja alavancada, mas não tente se igualar a ele, não. Você tem que se espelhar nele e procurar fazer o seu melhor. Quando você procurar fazer o seu melhor, você vai agradar a Deus. Mas quando você quiser se igualar a uma outra pessoa, o que é que você está fazendo? Você está cobiçando aquilo que aquela pessoa tem. Você está cobiçando todos os dotes que aquela pessoa tem, todos os atributos que aquela pessoa tem. Você pode se igualar, né? É como o exemplo que o irmão Paulo deu aqui. Ele foi na casa dos irmãos e viu uma televisão. Ele não cobiçou a televisão de ninguém. Ele comprou a melhor. Não é verdade? É isso que o pastor está falando. Fala, eu posso ter o melhor. Então ele comprou o melhor. Né? Talvez quando os pastores comprou, quando os irmãos compraram, não tinha essa televisão ainda, mas ele recebeu o melhor de Deus na vida dele. Então não é pecado você ter o seu melhor, mas se igualar àquele outro, irmãos, aí já passa a ser um pecado. Então Deus precisava fazer o quê? Tratar com Abraão e tratar com Sara. E lá no versículo, deixa eu virar a página aqui. Lá no versículo 17 de Gênesis 1, nós vamos ver como que Deus tratou com essas pessoas. Porque Deus só começou a tratar com eles quando eles realmente passam a tomar posse daquela bênção. E para tomar posse da bênção, às vezes Deus tem que tratar conosco. A quarta coisa que nós temos que fazer é tomar posse da bênção. Gênesis 17, versículo 1, a palavra fala assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu porei o meu concerto entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações, e não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e lhe serei o seu Deus. Versículo 15, a palavra fala assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamará mais Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de te dar
a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer filhos? Versículo 9, a palavra fala assim: e disseram: onde está Sara, a tua mulher? E ele disse: ele aí está na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por tempo certamente tornarei a ti a este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. E assim vendo, riu-se contigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade gerarei ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te ristes. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Irmãos, não foi só Sara que riu, Abraão também riu. Mas eles tiveram um tratamento de Deus. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara. Nessa mudança de nome há tratamentos. Quando o anjo fala assim: por que você está falando que você não riu? Sendo que você riu. Ela percebeu que Deus já havia conhecido o seu coração. Porque o anjo, né, os anjos de Deus, não estavam perto dela quando ela riu. Ela estava atrás da tenda. Ela fez aquele sorriso sarcástico. Não é assim, às vezes, nós, quando estamos incapacitados de fazer alguma coisa? Isso aí, será que isso vai acontecer comigo? Aquele sorriso de falta de fé? Aquele sorriso sem graça que a gente dá? Não é assim? Aquele sorriso assim, isso? Será que eu sou merecedor? Aquele sorriso de tristeza. E Abraão também riu. E quando Deus trata com eles passam a perceber que Deus não está brincando. Todas as vezes que eu li aqui, Deus fala com Abraão que Deus é o que dele? O escudo, a proteção, não é? Que Deus é algo forte na vida dele. Se Deus já aparece e fala que é algo forte na sua vida, você tem que tomar posse e tem que crer. Aí quando Deus fala: você não vai chamar mais Abrão não, porque você é muito exaltado. Você pensa demais, você se irrita demais e você estoura rapidão, mas você vai chamar Abraão, porque vai ser pai de muitas nações. Você vai deixar de ser exaltado, você vai pensar mais um pouco e vai me obedecer mais um pouquinho. Você vai ser uma pessoa que vai ponderar mais os seus pensamentos. E a Sarai, que é aquela mulher contenciosa, que de vez em quando vocês andam numas rinchas tremendas aí, né? Vocês andam assim tomando uns agravos vocês dois. Sarai não vai chamar mais Sarai não, mas vai se tornar Sara. Porque ao invés de ser contenciosa, ela vai ser uma princesa. Ela vai ser uma mulher que vai dar exemplo. Ela vai ser uma mulher em que todas as pessoas vão olhar para ela e vão ver nela exemplo. Vai ver que ela é uma mãe de muitas nações. Vai ver que ela tem um lugar de destaque. Uma princesa é uma pessoa que tem lugar de destaque. Uma princesa é uma pessoa que tem um lugar onde todos fitam os olhos neles e falam assim: nós queremos ser igual a essas pessoas. É como se fosse os pastores da igreja, né? Muitas pessoas fitam os olhos no pastor Robson e falam: não, pastor Robson, eu posso tomar conselho com ele porque ele é uma pessoa ponderada, ele é uma pessoa de Deus, ele é uma pessoa que ele é pai da igreja. Assim como Abraão foi pai das nações, quem que é o nosso pai da igreja aqui? Quem que é o responsável por nós? Aonde é que nós vamos pegar um conselho? Não é com o nosso pastor?
Às vezes nós estamos ali aflitos no nosso coração, você vem aonde? O seu pastor e pega conselho com ele. Então, a palavra pastor, ela é muito interessante, porque ela fala de aquele que cuida, não é isso? Aquele que toma a responsabilidade sobre as ovelhas. E é assim, quando você vem ter com o seu pastor, você está vindo ter com o seu pai espiritual, com o pai de uma nação. Não é assim? A palavra fala que o pastor ele dará conta das suas ovelhas um dia. Então é por isso que o pastor ele tem que cuidar das suas ovelhas. E aí junto com o pastor vem a princesa dele, né? Na irmã Júlia também, todo mundo vê o quê? Algo que tem que ser diferente. Ela é a princesa da igreja. Ela é a princesa da casa. E para ser princesa, todo mundo se espelha nela. Assim como, né, Abraão é o pai de muitas nações, Sara, mãe de muitas nações, existe o pastor também, que é o pai da igreja, e existe a esposa dele, que é a princesa da igreja. Né, a gente joga uma responsabilidade para eles, por quê? Porque eles são os nossos pais. Então, né, a gente vê essa responsabilidade muito grande. E Deus tratou com Abraão, tratou com Sara, e a partir do momento em que eles tomaram para si, realmente, aquela palavra que o anjo fala assim, olha, ao tempo determinado, eu vou voltar aqui, e você vai conceber, e você vai ter um filho, e você vai colocar o nome nele de Isaac, justamente por quê? Porque vocês riram. Porque o que significa Isaac? Significa riso. E quando ela teve esse filho, o que ela fez? Teve suas dores de parto, com certeza, mas quando toma essa criança nas mãos, ela se alegrou, ela pôde sorrir, ela pôde dizer, realmente o nosso Deus é um Deus que vela para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Irmãos, Deus, ele jamais falhou nas suas promessas. Deus, ele jamais deixou um servo que lhe serve de coração envergonhado. Quando ele chama Abraão e fala, vai para este lugar, sai da tua terra, da tua parentela, se separa, anda na minha presença e ser perfeito, eu vou fazer o meu pacto contigo. A vitória, ela é certa. Hoje nós estamos num culto de vitória. Antigamente, antigamente não, nem muito tempo, né? Quando eu entrei para Formosa, né, nós trazíamos as nossas fotos dos nossos parentes, alguns irmãos traziam vestes dos seus parentes, alguns irmãos colocavam o nome no livro de oração, um bilhetinho. Nós não podemos deixar isso morrer. Sabe por quê? Quando nós não colocamos o nome do nosso parente aqui numa caixa de oração, ou no livro de oração, não trazemos uma foto para ser ungida, quando nós não trazemos uma veste para ser ungida, isso não é misticismo não, isso é você realmente crer que a oração feita neste lugar, ela pode agir lá na sua casa. Quando nós deixamos de fazer isso, é que nós estamos dizendo que nós estamos perdendo o foco das bênçãos e das promessas do Senhor, nós estamos buscando só para nós. E aqui existia isso na Formosa. Nós temos que resgatar tudo isso, cada dia. Deus está mandando eu falar isso aqui para nós. Nós temos que resgatar isso, orar por esses nossos parentes, por nossos entes queridos, trazer as fotos, trazer uma veste, trazer alguma coisa, e fazer isso de novo. Será que o pastor perdeu essa visão? Não foi o pastor que perdeu essa visão, a visão não foi o pastor que perdeu, a visão é nós que vamos perdendo com o tempo e vamos deixando de trazer. Mas o pastor sempre fala isso, né? Traga, ore. Às vezes vem os irmãos aqui, são ungidos no final do culto. Se você não quer ungir no momento aqui, unja no final do culto, mas faça isso, continue orando, para que você receba a bênção, mas que a bênção também recaia sobre os seus familiares. Culto da vitória. Qual é a vitória que você veio buscar nesta noite? Qual é a vitória que você tem que colocar diante do altar do Senhor, da presença do Senhor?
Será que a nossa vida está tão boa aqui que nós viemos aqui buscar, não viemos buscar nada? Será que nós viemos só cultuar? Não, você veio buscar uma bênção. Você veio buscar algo diferente de Deus. E Deus, Ele tem te separado para que você receba bênção dia após dia. Então a quarta coisa que você tem que fazer é tomar posse da promessa de Deus. Tomar posse da bênção de Deus. E este casal, eles foram pai de uma grande nação. E deles veio a Jesus Cristo. E o propósito de Deus não foi frustrado, porque quando Jesus veio, Jesus pisou na cabeça da serpente e o inimigo já está derrotado. O inimigo quer ver a nossa derrota, mas é ele quem está derrotado. E você tem que declarar isso na sua vida, dia após dia, que o inimigo já está derrotado, que você vai alcançar vitória dia após dia na presença do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Se você entrou frustrado, como Sara estava, porque ela era estéril. Se você era frustrado também, como Abraão era, porque ele era marido de uma mulher estéril, mas Deus fez para ele uma promessa e ele ficou ali com a sua cabeça cheia de mosquito, mas Deus soube esclarecer para ele como é que ele iria alcançar a vitória. E Deus não te deixa, irmãos, enganado. Deus não te deixa enganado. Se Ele está aqui nessa noite, e Ele está aqui nesta noite, você veio aqui, você veio para alcançar a vitória. Busque nesta noite a direção de Deus para alcançar a vitória sobre a sua vida. Sai da sua parentela, sai da onde que você está, sai da posição da onde você está. Talvez você está numa posição em que Deus está falando, saia dessa posição, da posição de engordamento, e passe a clamar o meu nome, a buscar a minha presença e a orar, porque Deus quer fazer sobre a sua vida muito mais além daquilo que você imagina ou pode pedir a Ele. Você pede algo, Deus vai te dar muito mais. Quando Deus apareceu a Salomão e falou, pede aquilo que você quiser e eu te farei. Salomão falou, me dê sabedoria para que eu possa reinar sobre este povo. E Deus falou assim, olha, porque você não pediu riquezas e não pediu nada para você, eu vou te dar sabedoria e algo muito mais, vou te abençoar grandemente. Então, assim como Salomão teve sabedoria para pedir a Deus algo importante, para que ele pudesse direcionar o povo, peça também nessa noite como Salomão pediu. Você está aqui para falar com Deus, você está aqui para abrir o seu coração diante de Deus, você está aqui para abrir a sua vida diante de Deus, para falar com Ele que pode realmente agir sobre a sua vida. E ore neste momento, receba a unção da vitória e receba a vitória sobre a sua vida nessa noite. Pai, nós te bendizemos. Nós buscamos o Senhor neste lugar, porque nós sabemos que a Tua palavra nos diz, ó Pai, onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E nós viemos aqui nesta noite, ó Pai, na certeza de que o Senhor já estava presente neste lugar, quando nós aqui entramos, ó Pai, e sabemos que o Senhor está com os Teus ouvidos, atentos ao nosso clamor nesta noite. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor tem promessa para cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem vitória para cada um de nós. Nós viemos aqui, ó Pai, receber de Ti, ó Pai, nesta noite, esta bênção, esta graça. Nós estamos apresentando, Senhor, nossas vidas e lhe pedimos, ó Pai, que venha, Senhor, cada dia trabalhar profundamente no nosso coração, pois nós queremos servi-lo em espírito e em verdade. Assim, Pai, como o Senhor teve promessa na vida de Abraão, e o Senhor teve promessa na vida de Sara, o Senhor também tem promessa na nossa vida, o Senhor tem promessa na nossa casa, o Senhor tem promessa na nossa família. O Senhor nos libertou, nos sarou, ó Pai, e nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para que nós possamos alcançar vitória dia após dia. E aqui também nós queremos interceder, Pai, pelos nossos familiares, que o Senhor venha completar a obra da salvação na nossa casa, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida, ó Pai, dos nossos sobrinhos, dos nossos cunhados, ó Pai, sobre todos aqueles que ainda estão, ó Pai, ao nosso redor e não conhecem, Senhor, a Ti como único e suficiente Senhor e Salvador. Lhe pedimos, Pai, que o Senhor venha tomar esta igreja nas Tuas mãos,
Que o Senhor venha cada dia fortalecer cada vida aqui presente, ó Pai. Oh Deus, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus toda sorte de enfermidade, toda frieza espiritual, Pai, vai lançada por terra agora, em nome de Jesus, vai sendo retirada agora em nome de Jesus, vai saindo agora em nome de Jesus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá vitória. Ó Pai, nós temos a certeza de que cada irmão aqui, ó Pai, tem uma luta, Pai. A cada dia nós temos uma luta, nós temos, ó Pai, um leão, Senhor, para nós vencermos. Pai, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, sabedoria para vencermos este leão, para vencermos este inimigo, ó Pai, porque a cada dia o inimigo procura, Senhor, impedir a nossa caminhada na Tua presença, mas em nome de Jesus, que todo espírito de contenda, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Que todo espírito de desânimo, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Que em Ti, Pai, as nossas forças sejam renovadas dia após dia, Senhor. Que em Ti as nossas esperanças sejam renovadas dia após dia. Que em Ti as nossas expectativas sejam renovadas, Senhor, dia após dia, porque a Tua palavra diz que nós somos aquilo que nós somos. A Bíblia diz que nós temos aquilo que nós temos e nós podemos aquilo que nós podemos. Eu disse, Pai, que nós somos um sacerdócio real. Para sermos um sacerdócio real, Pai, nós estamos declarando que o Teu sangue tem nos lavado, Pai, de todo pecado, que o Senhor tem nos perdoado de todo pecado, ó Pai. A Tua palavra também nos diz, ó Pai, que nós temos, ó Pai, em Cristo a salvação, porque quando, Senhor, nós confessamos ao Senhor Jesus com a nossa boca e com o nosso coração nós cremos, ó Pai, que o Senhor ressuscitou dos mortos, nós estamos fazendo isso, ó Pai, para que a salvação se cumpra sobre a nossa vida e a Tua justiça também se cumpra sobre a nossa vida, Pai. Por isso nós declaramos que nós somos libertos, nós somos lavados, nós somos remidos em Cristo Jesus. E nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece, porque quem nos fortalece é o Senhor. E a Tua palavra nos fala que em Cristo nós podemos todas as coisas, Pai. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar esta igreja abençoada, Senhor. Quero declarar esta igreja vitoriosa. Quero declarar, ó Pai, que esta igreja seja cada dia, Senhor, uma igreja que proclama a vitória do Senhor, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que está sempre perto para nos abençoar. Santo seja o Teu nome, Pai. Exaltado é o Teu nome, Jesus. O Senhor é um Deus que faz promessas, ó Senhor, e elas se cumprem sobre as nossas vidas. Aleluia! Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os Teus ouvidos e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Oh, Jesus! Posso até Sim, Pai. chorar. Oh, Deus! Oh, Senhor! Mas a alegria Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. de manhã és Deus de perto. Sabemos, Pai, que o Senhor não está longe. E não de longe. O Senhor está sempre perto, ó Pai, para nos abençoar. Está sempre perto para falar profundamente ao nosso coração, Senhor. Oh, Jesus! Deus de Tu és um Deus que faz aliança com o Teu povo, Senhor. Deus Aleluia! Santo, santo, santo é o Teu nome. Deus que não é. Venha, Jesus! Vem, Senhor, sobre essa igreja. Abençoa o Teu povo poderosamente. Tudo pode Oh, Deus. passar. Aleluia! Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Nós sabemos disso. Posso Cremos, enfrentar ó Pai. o que for, diga nessa noite. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus Oh, planos jamais, não podem ser jamais serão frustrados. Jamais serão frustrados os sonhos sobre as nossas vidas. A esperança Oh, Senhor. está Santo, nas mãos do Santo, Santo é o Teu grande. nome. Eu
impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessa, Santo, Deus santo é o teu que nome. não é homem pra mentir. Aleluia. Tudo pode mudar, tudo Sim, Deus. pode mudar, mas tua Oh, palavra vai se cumprir. Nós temos essa certeza, Senhor. Nós temos essa certeza que a aliança que o Senhor tem feito com o teu povo é uma aliança maravilhosa, uma aliança eterna, uma aliança de bênção, uma aliança de prosperidade, uma aliança de vitória, Senhor. Uma aliança no qual o Senhor tem separado um povo, Deus, para viver para Ti. E cada dia o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, estando conosco, trabalhando poderosamente no nosso coração, Senhor, para que a nossa vida seja pautada na Tua presença, Senhor. Queremos nesta noite, ó Senhor, apresentar, ó Pai, o Maurício, Senhor, irmão da irmã Mira, na Tua presença. Ele sofreu um acidente de moto, Pai. Eu não sei como está, ó Pai, o estado de saúde dele, ó Pai, mas eu lhe peço que o Senhor vá de encontro a ele naquele local agora. Aonde ele estiver, se ele estiver internado, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a ele agora. Que todas as fraturas, ó Senhor, se ele sofreu alguma, Pai, sejam restauradas em nome de Jesus, ó Senhor. Pai, não deixe, Senhor, que nada de mal lhe aconteça. Pai, mostra a ele que o Senhor é um Deus, ó Pai, que sara, que cura, que restaura, Senhor, as enfermidades, que restaura as fraturas, que restaura o corpo dele, ó Pai. Mostra a ele que o Senhor é um Deus que se importa com ele. E traga ele neste lugar, Senhor, para dar o testemunho, ó Pai, do Teu cuidado sobre a vida dele. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor ouve a oração, ó Pai, que é feita neste lugar. Pois a Tua palavra nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui não tem apenas um, mas aqueles que estão clamando agora e concordando com essa oração, são os Teus justos nesta casa, são os Teus santos nesta casa, Senhor. E nós lhe pedimos que o Senhor haja com providência sobre esta vida, Senhor. Que o Senhor restaure por completo, ó Pai. E lhe dê, ó Pai, mais uma chance, se no caso, ó Pai, ele ainda não tem no coração, ó Senhor, se ele não tem a certeza da salvação, que o Senhor venha dar-lhe mais uma chance, Senhor, para que ele possa, Senhor, ter um coração na Tua presença, ser lavado, ser remido, ó Senhor, e alcançar a vitória em Ti. Eu lhe peço que o Senhor venha nos levar em paz aos nossos lares, que o Senhor nos dê, ó Pai, um resto de noite na Tua presença. Amanhã, ó Pai, que o Senhor nos dê um dia de trabalho, ó Pai, guardado pelo Teu Espírito Santo. Que tudo que viemos fazer seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Que o nosso coração esteja disposto, Senhor, a Te servir com alegria, Senhor, independente da situação em que nós estivermos vivendo. Mas nós temos, ó Pai, a certeza de que nós cremos que as promessas que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, se cumprirão, ó Pai, independente da situação em que estivermos vivendo. Pois nós não queremos olhar a situação, mas olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso nós te agradecemos, certos da vitória, no nome poderoso de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, desde agora e para sempre. E todo aquele que crê diz: vão em paz, e que o Senhor te abençoe.